Então a gente vai hoje terminar o que ficou faltando da aula 2, da aula 3, não, da aula 2, e em seguida nós entramos efetivamente no conteúdo da aula 4, quando nós vamos estudar a figura do anticristo e os eventos da grande tribulação. Tá melhor agora? O som? Joia. Vamos orar então, colocar diante de Deus a nossa aula? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa aula, agradecemos ao Senhor por esse domingo em que podemos nos reunir como igreja, desfrutar da presença, companhia e comunhão. E pedimos, ó Pai, a sua direção ao longo desse tempo que temos aqui juntos, nos dando a capacidade de entender, compreender as verdades espirituais. E também, ó Pai, que o seu Espírito nos direcione para que isso nos leve à perseverança e à honra ao Senhor. Nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, dando continuidade aonde eu parei na aula passada, e veja bem, se hoje não chegar a concluir, a gente continua na aula seguinte, o compromisso é terminar o curso entregando todo o conteúdo, tá bom? Mas na aula 2, nós exploramos diferentes elementos da compreensão do gênero profecia. O que é profecia, do que se trata a profecia, como ler a profecia, os diferentes tipos de profecia, preditivo, deliberativo, enfim, diferentes elementos a respeito do que a profecia é. E agora chegamos nas duas partes finais que ficaram faltando da aula, que é o papel hermenêutico de Israel e efetivamente um passo a passo sobre como você pode interpretar a profecia na sua própria casa, como você pode ter uma leitura mais apropriada na sua interação com esse gênero textual. Isso dito, que papel Israel como povo de Deus representa ou não representa no que diz respeito à profecia? Em primeiro lugar, quando nós falamos de qual a importância que Israel pode ou não ter, nós estamos necessariamente falando das alianças que Deus fez com esse povo e quais são as implicações que essas alianças têm no presente. Então, em primeiro lugar, nós temos a aliança que Deus faz com Abraão. Em Gênesis 15, o Senhor diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade à frente da outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Se nós continuássemos lendo o texto, na verdade está aqui ainda. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Aos seus descendentes dessa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, você tem uma aliança. O termo hebraico para fazer uma aliança é karat, que tem justamente o sentido de cortar. Então, o que nós vemos ali de Deus fazendo, pegando esses animais e os cortando, é um rito que demonstra, em primeiro lugar, quem violar os termos dessa aliança, é isso aqui que vai acontecer com ele. Num elemento de tratado entre dois indivíduos, o que aconteceria? Essas duas pessoas passariam no meio desses animais como que se comprometendo com os termos daquela aliança. Mas aqui Deus faz algo diferente. Ele faz Abraão cair no sono e ele passa sozinho no meio dos animais. Abraão não passa. De certa forma, e de fato o que Deus está dizendo é: o que nós estamos tratando aqui diz respeito somente a mim e não a você. O que nós estamos tratando aqui diz respeito somente à ação de Deus com Abraão e não à ação de Abraão em relação a Deus. E nessa profecia, na verdade, nessa aliança que tem uma dimensão profética, uma vez que anuncia um futuro, há uma faixa de terra que é prometida. E essa faixa de terra que é prometida aos descendentes de Abraão, ela nunca foi conquistada.
esse espaço territorial que compreende do Egito até o grande rio Eufrates e a terra de todos esses povos, nem nos reinos de Davi e Salomão, quando Israel teve o maior domínio territorial e autonomia, um dos poucos períodos da história em que ele não esteve debaixo da dominação de um povo estrangeiro, ele nunca teve isso. Então, isso suscita a questão: vai existir um momento no futuro em que essa aliança seria cumprida de forma literal ou não? O final de Juízes, quando diz lá que Deus não deixou de cumprir tudo que tinha prometido a Abraão, já significa que ele cumpriu, não foi exatamente do jeito que ele falou, mas está cumprido. Ou mesmo, isso significa que essa extensão territorial, na verdade, deve ser entendida pela igreja de uma natureza simbólica a respeito, por exemplo, da expansão do reino de Deus na terra. Vamos explorar um pouco disso. Mas o que a aliança tem? Em primeiro lugar, ela é um desdobramento da chegada do descendente em Gênesis 3. Quando nós olhamos o Pentateuco, nós vemos o tempo inteiro Deus administrando as questões relacionadas à chegada do descendente da mulher, que pisa a cabeça da serpente e tem o seu calcanhar ferido por ela. É um desdobramento da bênção sobre a humanidade em Gênesis 12, em que Deus diz que, por meio de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Essa expansão territorial, esse domínio dos descendentes de Abraão é uma dimensão do cumprimento da promessa de Deus de abençoar. E há também a promessa de um amplo território. Então, poderíamos dizer aqui: Deus promete de forma incondicional que faria de Abraão uma grande nação com uma faixa específica de terra, e a promessa ocorre no contexto da vinda do Messias e do seu reino. Nesse sentido, então, no primeiro momento, nós temos uma aliança incondicional. Violar essa aliança não implica invalidar essa aliança. Segunda aliança, aliança davídica. Segundo Samuel, o Senhor diz a Davi: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ainda desdobrando os elementos de ter um libertador que domina sobre o povo de Deus, que domina sobre a terra e que reproduz as expectativas do descendente que abençoa todo o povo, a aliança davídica, ela é também a promessa de um reino eterno. Sempre terá um descendente de Davi no trono. O seu reino não vai ter fim. No entanto, você não tem descendente de Davi no trono há séculos e séculos e séculos. Você não tem trono há séculos e séculos e séculos. Então, o ponto é, essa promessa de Deus, que naquele momento não havia nenhum tipo de condicionalidade em relação a ela é entendida de forma literal. Você precisa ter um descendente davídico num trono em Jerusalém, em cumprimento a essa profecia, essa aliança, ou não? Isso é de alguma forma espiritualizada. Mas o fato é que Israel nunca possuiu essa extensão de terra. Israel, como teocracia, deixou de existir na história, retornando como um Estado secular em 1949. Então, vejam bem, o que nós temos hoje no Oriente Médio, em Israel, é uma nação formada por judeus. Não é a teocracia do Antigo Testamento. A teocracia do Antigo Testamento é um povo pactual, cujo Estado, as leis civis, tudo é regida pela lei. Hoje nós temos um Estado que é formado por judeus, mas é um Estado secular. Se você olha Tel Aviv, você é uma nação ocidental progressista. Você tem lá em Jerusalém os ortodoxos e tudo mais. No entanto, a mentalidade estatal, a mentalidade é uma cultura judaica dentro de uma nação secular e não a teocracia que nós vemos na Escritura. Israel não tem um descendente davídico no trono desde o cativeiro com Zedequias. Então nós estamos falando de um longo período de tempo. Isso implica em quase 3.000 anos sem um descendente de Davi reinando em Jerusalém. A liderança judaica e parte do povo de Deus, na vinda do descendente davídico, ele rejeitou o Messias, sendo removidos da oliveira. É o que Romanos 11 nos explica, a partir daquela linguagem simbólica do povo de Deus como uma oliveira, em que os ramos naturais foram cortados e outros ramos não naturais foram enxertados nessa oliveira, até que houvesse no futuro
uma restauração. Romanos 11, 1, 26 e 29 nos diz: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abrão, da tribo de Benjamim. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade. E essa é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A imagem que Paulo coloca em Romanos 11 é que, em primeiro lugar, ele é um judeu e ele ainda está envolvido numa aliança com Deus. Ele ainda faz parte do plano de Deus, uma vez que ele creu em Cristo. Aqueles que não creram em Cristo estão fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. No entanto, isso não significa que Deus os rejeitou. A qualquer momento, esses indivíduos podem voltarem-se para o Senhor e desfrutarem do amor patriarcal que Deus tem com o povo desde sempre. Não é uma rejeição absoluta a ação que eles tiveram em relação ao Messias, mas sim que, como Paulo diz, a rejeição deles constitui uma inimizade em relação ao Evangelho. E ao fazer isso, abre a porta para que os gentios, de forma ampla, possam participar do plano de Deus. Qual que é o papel de Israel, então, de uma forma bem sintética? Em primeiro lugar, a única esperança para Israel é o Messias. Nunca houve salvação pela lei, nunca houve salvação pelos sacrifícios, nunca houve salvação por boas obras. Não existe uma esperança de salvação para um judeu fora de Cristo, da mesma forma que não existe esperança de salvação para qualquer um fora de Cristo. Os judeus convertidos, então, verdadeiro Israel, são enxertados novamente na oliveira. Os ramos naturais podem nascer de novo nessa árvore, tornando-se membros da igreja, o corpo de Cristo. Isso é importante dizer. Quando um judeu crê, ele não se torna um crente diferente. Um crente, um judeu 2.0. E aí você tem a igreja e o judeu 2.0. Não, o judeu que crê é parte da igreja de Cristo. Isso que eu estou dizendo aqui já é uma afirmação com implicações na escatologia. As promessas feitas a Israel são cumpridas, parte espiritualmente e parte literalmente na e para a igreja. Isso é uma outra afirmação que tem implicações substanciais. Isso significa dizer que Deus não está trabalhando com dois povos, é a segunda dimensão apresentada ali. Deus não possui um plano para um Israel terrestre, um plano para a igreja espiritual, mas sim que todo o plano de Deus perpassa a história, atua de forma linear para a sua própria glória, atuando a partir de Israel para todas as famílias da terra. No milênio, os elementos literais da profecia feita a Israel recebem cumprimentos definitivos na igreja, judeus e gentios. Como que nós vemos, por exemplo, elementos que foram direcionados para Israel, para Jacó, sendo desfrutados hoje na igreja? O mais significativo deles é a nova aliança. Em Jeremias 31, o Senhor fala com Jeremias o que ele vai fazer com Israel. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Quem desfruta majoritariamente da nova aliança? Os gentios. A promessa de Deus de atuar de forma nova em relação ao seu povo é feito majoritariamente não com o povo patriarcal, mas com aqueles que são enxertados na oliveira. No domingo passado, quem estava aqui no culto, eu preguei em 1 Pedro 2,9, e vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, todas características que eram de Israel. Israel era tudo isso. Nenhum gentio seria chamado disso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus transporta essas realidades também para os gentios, porque ele tem um povo só. Então, a gente já explorou isso em outras aulas, mas essa compreensão da igreja como um parênteses na história e o que importa para Deus é o que ele está fazendo com o povo judeu, eu entendo que isso não é consistente com a revelação bíblica. Então, o que Israel vai ser efetivamente importante para a gente hoje? Em primeiro lugar, entender, eles têm lugar no plano de Deus, o evangelho os alcança, eles não estão rejeitados.
Em segundo lugar, a sua rejeição abre espaço para os gentios. Em terceiro lugar, eles produzem música de qualidade que pode ser tocada nos seus celulares. Brincadeira. Em terceiro lugar, o descendente davídico, a raiz de Abraão vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, é como a Bíblia nos diz. O reino foi estabelecido a partir de um Messias judaico, e ele será consumado na segunda vinda de um Messias judaico, e aí vão ter diferenças aqui. Eu, como vocês já sabem, quem tem acompanhado o curso desde o início, entende, vejo, a partir especialmente das profecias do Antigo Testamento, a importância de um reinado literal de Cristo na terra, o Messias davídico no trono, cumprindo tanto as exigências da aliança davídica como da aliança abraâmica. Ainda que, como a gente vai explorar na semana que vem, não exista uma restrição absoluta a uma espiritualização em relação a isso. Mas entendo que, especialmente à luz das expectativas do Antigo Testamento, a aula que vocês tiveram na semana passada, para quem aguentou a conferência e veio para cá, para quem ficou capotado em cama, não. Mas essas expectativas do Antigo Testamento me parecem suscitar a necessidade de um reino efetivamente de Cristo na Terra. Mas a aliança é uma, desde o Éden. Deus fala da serpente, que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Eu penso que em alguns anos a visão única de Deus começa no Éden e conclui no fim dos tempos, em Apocalipse. Nesse espaço de tempo, existem vários processos, vários métodos, vários princípios que Deus estabelece, ou várias alianças, ou várias maneiras com que Deus atende e atinge o seu povo. Então, eu não sei se eu concordo com você de cara, tenho uma opinião, de que não exista duas situações diferentes. Lógico que não, porque começa lá e termina lá. Aí nessa interface você pode subdividir isso em várias facetas, até para a questão de entendimento. Por exemplo, quando Jesus fala que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dele se cumpra, é um parênteses, é um tempo que Deus está dando ali. Então, muito bem. Só para recomendar, recomendo que assista a aula 2, quando nós exploramos bastante esse assunto. E aí vai ser um elemento onde isso vai ser tratado. Os jovens aqui da classe tiveram a oportunidade, mas assistindo a aula, aí a gente interage sobre esse ponto, só para não desviar muito o foco aqui. Como interpretar a profecia? Um método acessível para todo crente. Em primeiro lugar, Robert Gilstone, no The Grammar of Prophecy, ele diz: não há estrada régia para o estudo científico da profecia. Ou seja, ainda que nós possamos assumir alguns fundamentos, nós não temos como estabelecer de modo definitivo, isso aqui é a regrinha, que se você seguir, você vai lidar com todo o gênero e texto profético presente na Escritura. No entanto, existem alguns recursos importantes que você pode considerar, alguns elementos importantes que você pode considerar e que vão te ajudar a lidar com textos proféticos. O primeiro deles, Bíblia de estudo. Hoje em dia todo mundo tem a Bíblia no celular, né? E Bíblia no celular é difícil às vezes ter Bíblia de estudo com bons comentários. Alguns aplicativos até conseguem, mas Bíblia de estudo boa eu entendo que ainda é no papel. Então você tem a NAA, a NVI, a Genebra anotada, e cada comentário vai ter linhas diferentes no que diz respeito à escatologia, por exemplo. Se você pega a Bíblia do Charles Ryrie, a expandida, se eu não me engano, você vai ter uma Bíblia com verniz mais dispensacionalista. Se você pega a Genebra, você vai ter um verniz mais amilenista. E por aí vai. Eu comentei, acho que na aula 1 ou na aula 2, que a primeira Bíblia de estudo que existiu foi de um dispensacionalista, o próprio Scofield, que foi quem difundiu justamente o entendimento dispensacionalista pela Bíblia de estudo, e foi uma sacada. Segundo, comentário bíblico, especialmente se você lê em inglês, comentário bíblico é um negócio muito caro. Se você for ficar comprando cada comentário, uma série de comentários, tem série de comentários que você vai pagar $2, $3 mil. Mas aí você paga $60 por ano num perlego da vida, né? É como se fosse um Netflix de livros. Você vai acessar tudo que existe, legalmente, tá bom? Scribd, Everend, mesma coisa. E talvez aqui o que a maioria conheça, o Amazon Unlimited, que vai ter especialmente recursos em português que podem ajudá-los em relação a isso. Então, essa é uma forma de você ter acesso barato a bons conteúdos e coisas extremamente atuais que estão sendo lançadas. É o que eu mais uso.
É o que eu mais uso. É difícil eu não achar lá o que eu quero. Eu vou procurar alguma coisa, costuma ter lá. Está bem atualizado. O primeiro que eu coloquei na lista. Né? O Scribd e Everend é uma mesma empresa. E eu tenho entendido que eles estão mudando as coisas para cá. Não sei o que eles vão fazer com esse camarada aqui. Mas é a mesma empresa. Então, se você assina um, você tem o outro. Mas fazem basicamente a mesma coisa. É bom olhar um esboço mecânico, saber como que a coisa está organizada. E tem aquele livro do Carlos Oswaldo, Foco e Desenvolvimento. O grande diferencial desse livro não são os comentários. É justamente a organização que ele faz de cada livro, o esboço que ele coloca de cada livro, o argumento que ele coloca de cada livro. Isso aí foi, inclusive, a tese de doutorado do Carlos Oswaldo. Conta-se que ele trabalhava nisso aqui, varando madrugada, com os pés descalços numa bacia de gelo. Então, para quem está produzindo o TCC, fica a dica. Mas, efetivamente, deu trabalho isso aqui, não é qualquer coisa. Você pode pegar uma concordância, ainda existe em papel, mas isso aqui funciona bem no digital. Uma concordância é como aquele texto se relaciona com os outros textos da escritura. Então, você tem o Logos, o Olive Tree, o Version, diversos sites em que você te apresenta um recurso que relaciona como aquele texto está relacionado com os demais textos da profecia. Tá bom? Um atlas bíblico. Parece besteira. Você, poxa, por que eu vou ter que saber geografia? No mês com geografia, desde que eu saí do ensino médio, da escola. É interessante como que a geografia bíblica ela nos lança diversas informações sobre o texto bíblico. Na semana passada eu conversava no meu discipulado sobre quando João diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria para ir até a Judéia. E se você olha o mapa, você vê que não somente não era necessário passar, como esse não era o caminho mais comum. O caminho mais comum que o judeu faria seria outro. Então, a geografia bíblica vai te colocar uma interrogação que vai te levar a pesquisar outras razões pelas quais seria necessário que Jesus passasse por ali. No que diz respeito à escatologia, há uma série de referências a locais, eventos, que tem um local no espaço e que tem a sua relevância. Um léxico que te permita saber brevemente qual a palavra que está ali no original. O Strong é o mais barato e o mais simples, um pouco limitado, mas já vai te atender. E aí existem outros um pouco mais robustos, o BDB, Halot, BDAG, que vai também poder te ajudar, mas esses aqui já vão ter o seu custo, vão ser um pouquinho mais caros. Um roteiro de estudo para você considerar. Então, em primeiro lugar, você está lidando com um livro que tem um texto profético, situa esse livro no seu período histórico geral. É mosaico, pré-monárquico, Reino Unido, Reino Dividido, Elias, Eliseu, Ezequias, Josias, exílio, pós-exílio. Tenta entender ali as maquinações políticas, o significado daquele momento, saber como que aquele livro está organizado, a estrutura que ele tem, determinar essas divisões, observar onde os temas proféticos acontecem. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, pessoal, entenda, ela é fruto de uma ação intencional, tanto do indivíduo que está escrevendo, como do Deus que o inspira. Isso significa que uma coisa está em um determinado lugar porque alguém quis que estivesse ali. Tem uma inteligência fazendo isso. Então, aquele texto está ali por uma razão. Determina as divisões em parágrafos. Capítulo e versículo não está no texto original. Isso não é inspirado por Deus. Capítulo e versículo foi lá em 1216, se eu não me engano, que alguém colocou. Isso significa que você pode discordar dessa divisão. Você pode entender que algo parece estar melhor fora dos versículos. Se você depois abrir, por exemplo, em final de 1 Coríntios capítulo 12 e olhar o começo de 1 Coríntios capítulo 13, você provavelmente, com o que você já conhece de escritura, vai entender que dividir errado aquilo ali. Que o que está no começo do 13 deveria estar no final do 12. Por aí vai. Depois vocês experimentem, olhem lá. Compare as citações diretas, alusões, referências e avalie o sensus plenior. E aí eu vou responder a sua pergunta que seu pai falou que eu não quis responder. Ah, não, é o outro aqui. Eu sempre confundo vocês dois e acho que todo mundo, né? E aí eu vou responder a sua pergunta que seu pai falou que eu não quis responder lá. Né? Eu falei para o cara na aula 2, não, ó, a gente vai explorar isso aqui no final da aula. E a aula acabou e não deu para explorar. Né? Mas aí é o sentido de sensus plenior. Tem um sensus plenior nesse texto. O que seria sensus plenior, pessoal? Literalmente significa sentido pleno. Trata-se do entendimento de que determinadas passagens possuem um sentido que progressivamente se desenvolvem a um sentido pleno no futuro.
Ou seja, há um elemento presente naquele texto, um referencial, um cumprimento presente dentro do contexto em que aquele texto está sendo dito. Mas há um desenvolvimento progressivo desse texto que aponta para um sentido pleno e que normalmente vai ser utilizado pelos autores do Novo Testamento, aplicando ao ministério de Cristo, seja a sua primeira vinda ou a sua segunda vinda. Então, por exemplo, um texto clássico, está chegando o Natal, já já a gente vai falar bastante dele, Isaías 7, 13 a 17. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre vocês, sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Dois elementos relacionados a esse texto. Não sei quantos viram alguns anos atrás, alguns atores da Globo gravaram um vídeo sobre Natal, meio que questionando algumas questões do Natal e questionando justamente, em dado momento do Natal, uma atriz pegava e dizia que todo esse fundamentalismo estava calcado numa tradução errada de virgem, que na verdade era só uma moça jovem. E isso foi um bafafá enorme, uma confusão e tudo mais. E de fato, no hebraico, o termo aqui não é virgem, o termo aqui é uma jovem em idade de se casar, uma jovem que muito provavelmente seria virgem, mas não é o termo virgem, efetivamente, tá bom? Aí isso significa que o nascimento virginal de Jesus não foi assim e tal. Não, não é isso que isso significa. Mas isso está dentro do sentido pleno. Por quê? Porque o texto foi dado dentro do contexto de opressão assíria, dentro do contexto de opressão de inimigos do povo de Deus, e o nascimento de Emanuel era um símbolo que o profeta teria para a chegada do rei da Síria e para a destruição das nações que ele teme. Isso é o sentido imediato do texto. Se a gente continua vendo o desenvolvimento dentro dessa profecia, é muito provável que o Emanuel, no sentido inicial, fosse o filho do próprio profeta. Você vira a página no capítulo seguinte, o versículo 3 diz: Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hais-Bais, rápido despojo, presa segura. Pois antes que o menino saiba dizer pai ou mãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria seriam levados pelo rei da Síria. Ou seja, o nascimento desse menino implica no cumprimento da profecia que o capítulo 7 disse. Está claro isso? Então, o sentido original do texto aponta para isso, o nascimento de uma criança que implica na queda de Damasco e Samaria pelo domínio do rei da Síria, a chegada dele. Quando a gente chega no Novo Testamento em Mateus 1, Mateus diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E aí aqui é virgem mesmo. Por quê? Porque o Novo Testamento, majoritariamente, talvez 99,9%, se não 100%, cita a Bíblia a partir da sua versão grega e não da versão hebraica. Ela cita a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. E na tradução grega do Antigo Testamento, o termo lá é virgem, não é jovem, é virgem. Então, por isso que a atriz da Globo ficou falando que era tradução errada. Curiosamente, quando os sábios judaicos questionavam os primeiros pais da igreja sobre o texto hebraico, os pais da igreja diziam o seguinte, não fomos nós que inventamos isso, foram os seus melhores sábios. Porque quem produziu o texto da Septuaginta não foram cristãos, foram judeus. Foram vocês que disseram que uma virgem nasceria. Foram os seus sábios que o filho nasceria de uma virgem. Foram os seus sábios que disseram isso, que entenderam isso. Mas, efetivamente, Mateus está olhando para o texto de Isaías e entendendo uma relação, lembrem da aula 2, tipológica. Um sentido pleno daquele texto, da libertação que Deus operou naquele texto, para aquilo que Deus faria com o descendente prometido, que é um tema teológico de máxima importância dentro do texto e da profecia de Isaías.
Isaías 9,6 fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, esse menino profetizado em Isaías 7, que tem seu cumprimento em Isaías 8, em Isaías 9, ele tem uma dimensão que esse menino de Isaías 8 não alcança. Ele governa, diferentemente do filho de Isaías, que não. Ele é identificado diretamente com Deus, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, ainda que haja uma expectativa imediata sobre esse menino, há um sentido pleno que se desenvolve ao longo das Escrituras e que alcança o seu clímax dentro do Novo Testamento. Então, em resumo, peguei um recorte de sensus plenior, tá, gente? Isso aqui está repleto na Escritura. O filho do profeta foi o cumprimento imediato da profecia sobre a queda de Samaria. A profecia, no entanto, apontava para um desenvolvimento posterior, um sentido pleno relacionado ao menino que não somente traria juízo, mas teria o governo e estabeleceria a paz sem fim. Então, quando você olha aquelas questões do Novo Testamento, aí você vai lá no Antigo, você vê, puxa, mas isso aqui parece fora de contexto. Não é que está fora de contexto, é que esses indivíduos estão fazendo teologia bíblica. Eles estão relacionando as expectativas do Antigo Testamento com o que eles estão vendo cumprido no Novo. E ao fazerem isso, uma métrica que existe é justamente a tipologia, lembre lá da aula 2, o tipo e o antitipo, e o sensus plenior, como que essas duas coisas se relacionam e se desenvolvem nesse processo. Voltando ao roteiro de estudo. Viu se tem sensus plenior ou não? Estuda os termos mais importantes da passagem, quantas vezes, onde, de que maneiras, em que contextos. Defina se a profecia foi cumprida, se foi cumprida, de que forma foi cumprida. Resuma o que foi aprendido, relacione com outros entendimentos. E aí, voltando lá para a aula 2 e pegando o que a gente falou sobre a primeira parte, sobre a interpretação de profecias, responda as perguntas. Qual parte é histórica e qual parte é preditiva? O que opera como figurativo? O que é real? Que declarações são condicionais? Lembra que eu falei como identificar se é condicional ou não? E o que é absoluto? Que partes se cumpriram desde que a profecia foi originalmente entregue e o que permanece por cumprir? O que é diretamente endereçado a Israel e o que se relaciona com as nações ou com a igreja? O que é estritamente físico e o que é espiritual? O que é messiânico, mas numa esfera espiritual, embora exista um messianismo com uma esfera terrena, e o que é terreno? E um elemento importante, pessoal, eu vou colocar uma lista de textos aqui agora, vocês podem tanto fotografar, como podem pegar o slide depois lá no QR Code, tá bom? Mas compreenda as principais profecias. Os próximos 3 slides, eu vou colocar uma série de profecias, que se você ler, entender, compreender essas profecias, você pode dizer, eu entendo um panorama profético da Bíblia, tá bom? Então, proto-evangelho, a promessa feita a Abraão, a bênção de Jacó para as 12 tribos, as possibilidades alternativas de bênção pela obediência e de juízo pela desobediência, a promessa de um reino a Davi, a promessa do Emanuel e seu domínio, a desolação da terra e o milênio, o servo sofredor do Senhor, os novos céus e a nova terra, a promessa da nova aliança, a restauração de Israel, a sucessão de impérios e o reino de Deus, as 70 semanas, a vinda do Espírito Santo e o juízo sobre a última investida das nações contra Israel, a restauração da tenda caída de Davi. Deixa eu sair na foto. Cadê? A futura Assembleia das Nações em Jerusalém, a segunda vinda do Messias no Monte das Oliveiras, os sinais do fim desta era e a segunda vinda do Messias, o reenxerto de Israel na videira, a ressurreição do corpo, o estado intermediário do corpo, o mistério da inclusão dos gentios e dos judeus em um corpo, a volta de Cristo e o arrebatamento, a revelação do anticristo, o milênio. Eu pulei muito rápido a outra? Espera aí, me empolguei aqui. Vai lá, todo mundo foi? É o quê? Fala alto, tem coragem? Cadê? A revelação do anticristo,
o milênio, o fechamento dessa era e a introdução do estado eterno. São todos os textos sobre profecia? Não. Eu falei para vocês na primeira aula a extensão do gênero profético dentro da Escritura. É gigantesco. Se eu não me engano, 737 temas proféticos dentro da Escritura. É muita coisa. Mas você, olhando essa linha de Gênesis a Apocalipse, você perpassa aqui os assuntos centrais e as profecias centrais que dialogam com esses assuntos. Tá bom? Isso dito, encerramos aqui a aula 2, que não foi possível concluir. E eu não sei se tocou o intervalo ou não. Não tocou, né? Tá, então vamos seguindo aqui. E vamos entrar na aula 3, em que vamos explorar, o anticristo e a grande tribulação. Antes de eu virar a página para cá, né, ou o slide para cá, alguém quer colocar alguma coisa sobre interpretação de profecia? Aquelas métricas e tudo mais? Só uma pergunta. A sua interpretação, tipo assim, você fala que as promessas elas são tanto para gentios quanto para judeus. Certo. Mas existe algo, existe algo que é só para judeu, especificamente dizendo algo físico? Tipo, existe algo que é feito só para judeu? Tem isso também ou não? Bom, o que teria só para judeu, por exemplo? A restauração dos judeus. Isso é um exemplo de uma profecia que é somente para judeu. Para desfrutar dessa restauração, você precisa estar, de alguma forma, relacionado a esse povo. Então, quando Romanos 9 a 11 fala do projeto de Deus na eleição e na não rejeição dele para o seu povo, isso envolve essas pessoas dentro dessas expectativas. Dentro daquelas diferentes posições que eu apresentei para vocês na primeira aula, o que eu sustento em termos de escatologia não prevê um programa específico de Deus para Israel, diferente da igreja, e além, obviamente, da restauração desse povo, os inserindo na igreja. Como eu apresentei na primeira aula, existem outros pontos de vista. O que eu entendo é que não acredito no milênio judaico, por exemplo, que vai ser um milênio só de judeus. Tem gente que diz que na Nova Jerusalém os judeus vão morar na Nova Jerusalém e a igreja vai morar, desculpa a piada, na periferia, digamos assim, né? Fica fora da cidade. Né? Por quê? Porque vai entender literalmente, e nas aulas 1 e primeiro do 2, eu mostrei para vocês que nem tudo a gente toma literalmente, vai entender literalmente a ideia de que os gentios não entram nela. Qual o sentido de gentio que está sendo empregado ali? Né? Mas existe quem vai entender um milênio basicamente judaico, uma grande tribulação basicamente judaica, e a igreja fora desse processo. Existem pontos de vista diferentes. O que eu entendo como um pré-milenista histórico é que não há um programa diferente de Deus para Israel e para a igreja, exceto a restauração do povo dele. Okay. Mas pode existir promessas só para o povo judeu? Então, as promessas e profecias que foram feitas para o povo judeu, elas são feitas dentro da dimensão da expectativa escatológica que o Antigo Testamento revela, de Gênesis 3,15 e da promessa que Deus faz com Abraão e Davi. Tudo que vai acontecer em torno disso vai acontecer desdobrando especialmente desses 3 elementos. E esses 3 elementos, eles têm como constituição não um povo específico. Eles têm como constituição, em Gênesis 3,15, a pisar a cabeça da serpente, que atingiu não o povo judeu, eles não tinham judeu no Éden, né, mas toda a humanidade. Com Abraão, todas as famílias da terra. E com Davi, um reino eterno que atinge o mundo inteiro. Então, as promessas que Deus faz locais com esse povo, elas envolvem o mundo inteiro. E envolvem o mundo inteiro, especificamente de que forma? Através da igreja. Se você for olhar hoje, essa semana eu estive lá com o Bert, e ele estava me contando da experiência dele em Israel com os judeus. Primeiro, ele já teve 2 experiências assim. Uma foi quando ele foi aqui na sinagoga, se não me engano, se foi em Campinas ou em São Paulo, pedir para os caras ensinarem hebraico para eles. E perguntaram para ele, você é judeu? Ele falou, não. Ele falou, então não tem nada aqui para você. Segundo, lá em Israel, ele chegou, tinha lá o rabi ensinando para o rapaz, e ele ficou curioso, ouvindo aquilo, tal, prestando atenção, e ninguém estava nem aí para ele. Em dado momento, o aluno chegou e falou, você quer ouvir um pouquinho e tal? Aí ele, pode? Ele falou, pode. Ele sentou. O rabi nem olhou para ele. O aluno que foi legal. Então, até existe alguns judeus chamados mais prosélitos, que têm a intenção de trazer os gentios para a aliança, mas o estado comum não é um viés evangelista por parte dos judeus, de quererem trazer
não trazer gentios para o seu povo. Essa expectativa ela é muito rara. Né? Em Israel tem um grupo lá que entrega um panfletinho que em inglês diz lá, né, o rei Davi quer que você creia no rei do universo. Né? E aí está dizendo lá por que você deve fazer parte. Aí eles colocam, só que o que é fazer parte? Eles criaram um negócio, eu não sei de onde eles tiraram, que são os 10 mandamentos noéticos. 10 mandamentos que viriam de Noé, mas não tem nada disso no texto de Noé. Né? E aí são 10 leis lá que se a humanidade seguir, ela estaria meio que debaixo da bênção que Deus prometeu para os judeus. Então, efetivamente, isso aqui é cumprido por meio dos gentios. Quem vai cumprir essas promessas, em primeiro lugar, gente, vamos lá. Quem vai cumprir essas promessas sempre vai ser o povo de Deus. Ponto. A promessa é para o povo de Deus. Quem vai cumprir a promessa é o povo de Deus. Na história, o povo de Deus se manifestou de duas formas. No Antigo Testamento, esse povo de Deus se manifestou através de uma nação com uma etnia, judeus. No Novo Testamento, o povo de Deus não tem o viés étnico. Ele é, sobretudo, caracterizado por um novo nascimento, que eu preguei na semana passada, uma nova raça. No Antigo Testamento, Deus trabalhou com uma raça. No Novo Testamento, você tem uma nova raça. E nessa nova raça, você tem judeus e gentios. Ok? Então, essa é a dimensão. A promessa de Deus ela é ampla. Ela não é política. Ela é ampla. Ela atinge dimensões muito maiores do que simplesmente lidar com uma pequena faixa de terra no Oriente Médio. Ok? Vamos para o intervalo, pessoal? E aí a gente entra no assunto de hoje, que eu já digo, a gente também vai interromper no meio. Se você fizer pergunta e eu não responder, não fala para o seu pai que eu não quis responder a sua pergunta, tá bom? Alguns tópicos que a gente vai começar nessa aula e terminar na aula que vem. A gente vai, como eu falei, vai ficar picado agora até o final, mas a gente entrega tudo. Em último caso, eu finjo que entreguei alguma coisa de brincadeira. A gente entrega tudo. O que a gente vai explorar aqui? A operação do anticristo no mundo, a chegada do anticristo e a sua identidade, a operação do anticristo na grande tribulação, os eventos da grande tribulação e uma exortação à perseverança sobre a igreja na grande tribulação. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a operação do erro, o ministério e a chegada do anticristo. A Bíblia nos diz em 2 João, versículo 7, o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, há uma dimensão que especialmente João vai explorar do anticristo, não como uma figura escatológica e final, mas também como um ministério em atuação presente na Terra, caracterizada pela ação de indivíduos. Muitos enganadores, muitos anticristos. E o que os associa com o ministério do anticristo é a promoção do falso ensino. É a promoção de uma imagem de Jesus diferente daquela de quem Jesus de fato é. Em 1 João 2, 18 e 19, João diz: filhinhos, essa é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ou seja, o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Então João faz uma diferença entre o anticristo que está vindo e muitos anticristos que já estão presentes. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Olha que interessante. O ministério de engano do anticristo sai do meio da igreja. João diz, esses anticristos saíram daqui. Eles estavam tomando ceia com a gente, frequentando classe de escola bíblica, participando dos cultos. Eles promovem o falso ensino a partir de uma plataforma calcada no meio do povo de Deus. Então, pessoal, quando vocês olham aí, passa reels, um monte de coisa, de gente promovendo falso ensino com cunho cristão, existe um elemento que a gente vai ter, nós não estamos numa teocracia, nós estamos numa sociedade plural e tudo mais, de tolerância. Mas não tenham dúvidas,
O falso mestre é anticristo. A pessoa que se coloca debaixo de um ensino de uma igreja que promove uma visão deturpada sobre Jesus, promove um ensino satânico que desenvolve afastamento do Senhor e coloca o coração desse homem voltado para si mesmo, voltado para essa terra, voltado para bens materiais ou o que for. Você tem igrejas hoje que cantam para Jesus debaixo do ministério do anticristo. Essa é a realidade que João coloca. João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, o tempo todo, o anticristo é aquele que distorce a palavra de Deus. O anticristo engana o povo de Deus, o anticristo usa o povo de Deus, manipula o povo de Deus, promove erro no meio do povo de Deus. Por isso, o sentido que Paulo emprega em Tessalonicenses de operação do erro. Desde o Gênesis, é essa ação de Satanás, promover erro no meio do povo de Deus. O que ele faz com Adão e Eva é exatamente o que ele tenta fazer com a igreja. Dizer que o que Deus disse não é bem assim. Que o que Deus disse é outra coisa. Que se você fizer diferente do que Deus disse, não vai acontecer nada. O ministério do anticristo é o mesmo. Então, o anticristo e os anticristos. O opositor final de Cristo é precedido e representado por anticristos. A atuação do anticristo no mundo passa pela apostasia da igreja. Apostasia é o abandono da fé, é o cristianismo descompromissado, é a vida de qualquer jeito, passa por isso. O falso ensino associa os indivíduos com o ministério do anticristo no mundo. Às vezes, eu estou nas redes sociais, como eu citei os Reels agora há pouco, e aparece lá coisa daquelas páginas lá do Worship Fails e tal, e eu sempre fico no limiar entre achar graça, e de fato vou achar. Esses dias eu vi lá do pastor que dizia que era arrebatado durante a live, né? Enfim. Entre achar graça e entender que esse cara é um anticristo. Essa é a visão que você precisa ter. Sem dúvida. Não só as seitas, falsas religiões, secularismo, cosmovisões que distorcem Jesus. Até o ensino de Jesus Cristo é muito bom, excelente, você pode aprender muito com ele sobre como ser um excelente líder corporativo e tudo mais, mas Deus ele não é, Salvador ele não é. Não é o ministério do anticristo, pessoal, não é botar Jesus de chifrinho e falar só coisa pesada, não. Como C.S. Lewis diz, o diabo está tão satisfeito com o feiticeiro como ele está satisfeito com o ateu. O que importa para ele é a rejeição contra Deus. Então, toda essa manifestação que existe no mundo, de natureza ideológica, de natureza religiosa, política, o que for, desde o materialismo até a visão mais aberta e plural de sociedade, isso passa por uma distorção da proposta da palavra de Deus e associa esses indivíduos com o anticristo. Mas existe um fator intencional por fazer isso. Porque existem pessoas de igrejas, como eu vi num contexto parecido, que você está lá achando que está fazendo a coisa certa da maneira errada. Sim. Então, as pessoas às vezes são intencionais, como eu te mando às vezes vão ser quartos, o cara é intencional em fazer o erro. Sim. Para pessoas. Sim. É intencional. Quando você tem, o Éder está falando aqui da intencionalidade por trás dessas pessoas, né? Tem pessoas que estão abraçando o erro, e você vai ter questões aqui de limitações intelectuais, erro e tudo mais. E você tem gente que não, que escolheu ganhar dinheiro em cima do povo de Deus, que escolheu enganar, que escolheu ser mentiroso, que sabe bem o que está fazendo. E do outro lado da mesa, você pode ter pessoas simples e tudo mais, que foi na igrejinha do bairro, caiu lá dentro e está ouvindo isso. Mas você está cheio de gente que quer ouvir aquilo. E se você lê o Novo Testamento, a Bíblia não toma por vítima quem se coloca debaixo do ensino do falso mestre. Ela coloca debaixo de juízo. Com coceira nos ouvidos, já juntam mestres para si que lhes falem aquilo que querem ouvir. Esse é o ponto. Tem gente na igreja de Cristo que quer ouvir o anticristo. Isso é o ensino do Novo Testamento. O cara não quer ouvir a Cristo, ele quer ouvir o anticristo. Você levantou a mão? Ah, sim, mas você ouviu o que eu comentei aqui, que ele falou. Tá. Em sua vinda,
o anticristo, ele é beneficiado pelo ministério dos seus representantes. A gente vai explorar agora Tessalonicenses, o ponto é, tudo isso, gente, está acontecendo debaixo de uma estratégia satânica de preparar o mundo para a chegada do anticristo. Então, esses indivíduos, eles podem não ter consciência disso, mas eles fazem parte das hostes infernais que preparam o mundo para o anticristo. Eles podem, sei lá, soldado, cadete, tenente, não sabe. Tem líder de igreja aqui que talvez já tenha uma patente mais alta, mas está envolvido com o ministério do anticristo. Está envolvido com a ação que vai preparar esse mundo e beneficiar o anticristo na ocasião da sua manifestação. Então, olhando para o texto aqui de 1 Tessalonicenses 2, Paulo nos diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, em primeiro lugar, vamos parar um recorte aqui. Vamos trabalhar por partes, porque aqui tem muita informação. Paulo coloca que o que a gente aguarda é o seguinte: a vinda de Jesus, nossa reunião com Ele. Esse é o evento que Paulo apresenta. Se a gente for resumir a dimensão escatológica presente em 1 Tessalonicenses, Jesus volta, nós nos reunimos com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Novamente, tem falso engano, falso ensino que coloca o povo nessa direção. Paulo está dizendo, não muda a cabeça de vocês a respeito do que vocês aprenderam. Ninguém de nenhum modo vos engane. Isso não acontecerá. Isso o quê? A vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, primeiros elementos que Paulo coloca aqui que precisam acontecer antes da vinda de Cristo é a apostasia e o homem da iniquidade. Eu botei em caixa alta aqui para explorar um pouco isso. No intervalo eu estava comentando com alguns aqui que há algumas pessoas que tentam traduzir isso aqui como separação. E apostasia tem esse sentido porque é separar-se de um ensino, separar-se de um mestre, separar-se daquilo que te fundamenta. Mas a pessoa vai trabalhar aqui separação como arrebatamento. Eu entendo que o grego não permite essa tradução aqui. Não somente eu, mas se você pegar todas as traduções da Escritura que você encontrar, no geral, as pessoas não entendem que aqui Paulo esteja falando de um arrebatamento, mas sim de um momento de apostasia, promoção do engano em relação àqueles que foram enganados, que é o assunto que Paulo está tratando aqui. Então, em primeiro lugar, o que acontece antes de Cristo voltar e nós nos reunirmos com Ele? Tem apostasia. Segunda coisa, o homem da iniquidade é revelado. Aqui Paulo está associando, a partir daqui, com diversas profecias de Daniel. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui tudo está em Daniel. A imagem que Paulo está dizendo é que esse homem da iniquidade, na plenitude do seu ministério, ele não vai ser alguém que simplesmente se volta contra os cristãos. Ele se volta contra toda adoração que não seja a ele. Contra tudo o que se chama Deus. Ele se assenta sobre o santuário de Deus. Isso aqui pode ter tanto uma interpretação literal, nós exploramos isso na primeira ou na segunda aula, sobre se vai ter ou não um templo futuro, mas ele pode se assentar literalmente sobre o santuário de Deus, entrando no templo, como isso pode ser uma relação tipológica com Antíoco Epifânio, já explora um pouco esse cara, e assentar-se sobre o santuário de Deus, justamente o seu domínio sobre a igreja de Cristo. Ele se assenta sobre o santuário de Deus na medida em que ele reina sobre a igreja de Cristo. O Antíoco Epifânio foi um camarada que, em 169 a.C., ele entra em Jerusalém, e na sua conquista, ele profana o templo do Senhor. Ele entra naquele templo, ele constrói uma imagem de Zeus e ele sacrifica um porco dentro do templo. É um negócio escandaloso.
Então, o que ele faz bate muito com as descrições de Daniel. E, novamente, você vê a questão do sensus plenior, você vê a questão da tipologia, tudo acontecendo. Ele foi um anticristo. Acho que tem um aqui. Obrigado. 2 Tessalonicenses, tá, pessoal? Deixa eu já corrigir aqui. Vai ter que corrigir um monte, depois eu corrijo no slide. Não. Anos 70. Eu entendo que no ano 70 você tem uma tipologia importante com a grande tribulação. E a gente vai explorar um pouquinho disso também aqui hoje. Oi? Não nesse texto. Então vamos lá. Ele ostenta-se como se fosse o próprio Deus. Então, quer num templo literal ou reinando sobre a igreja de Cristo, o fato é que ele chama atenção para si. Ele se levanta contra toda forma de Deus e ele se apresenta como centro de culto. Agora, gente, prestem atenção. Paulo está falando isso para a igreja de Cristo. Paulo está falando isso para gentios e está olhando para esses gentios e judeus e dizendo que Cristo não volta antes que eles vejam essas coisas acontecerem. Essa apostasia, esse homem da iniquidade, esse reinado sobre o santuário de Deus, esse mover-se contra tudo o que se chama Deus. Se você pegar a cronologia da grande tribulação, isso aqui bateria até contra uma visão de tribulação, que é o chamado mesotribulacionismo, que é a ideia de que a igreja é arrebatada no meio da tribulação. Mas a coisa pega mesmo da metade para o final. E em 2 Tessalonicenses, a igreja está vendo os eventos da metade para o final. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E aí você chega em 2 versículos muito complexos, que com toda humildade eu vou apresentar pontos de vista, o que eu entendo, embora seja novidade para muitos, não é nada fora da caixinha, é uma visão bastante bem representada e talvez até majoritária, mas tem pontos de vista amplos aqui. E agora, sabeis o que o detém, para que lhe seja revelado somente em ocasião própria. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que há alguém que está administrando a situação de modo que o anticristo ainda não apareça. Há alguém que está administrando as coisas que estão acontecendo e que, enquanto essa pessoa não agir, o anticristo não aparece, não agir de modo final. Em segundo lugar, não necessariamente. Ele está relacionado ao povo de Deus. Ele engana o povo de Deus e tudo mais, mas não necessariamente. O tempo recente, sem nenhuma conotação política aqui, tá, pessoal? Não tenho a menor pretensão sobre isso. Isso não diz respeito só ao Brasil, mas a todo mundo. Mas os tempos recentes no nosso país mostram que você não precisa ser crente para mobilizar os crentes numa esfera estatal. Ok? Você não precisa ser crente para conquistar as afeições dos crentes e movê-los para um lado e para o outro. Então, isso a gente vê com muita facilidade na questão política, no Brasil e no mundo. Então, está relacionado ao povo de Deus, mas não necessariamente do. Isso significa que, tipo assim, o anticristo, ele necessariamente precisa vir de Israel? Precisa vir de Israel ou pode ser? A Bíblia não é clara. Eu vou falar de um cara aqui que tem construído um caso forte de um anticristo islâmico, por exemplo. Então, a Bíblia não é clara sobre isso e, curiosamente, ela não chama a nossa atenção para isso. Ou seja, a sua preocupação não é tanto a origem, mas os sinais. É isso que a Bíblia apresenta. Mas vamos lá, a gente está num texto importante aqui, é importante vocês não perderem o foco agora. Então, em primeiro lugar, aquele que o detém precisa concluir a sua ação para que o anticristo venha. No versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Nós já falamos sobre isso. Já está em curso a ação daquele que o detém. O mistério da iniquidade já opera. E agora somente aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então veja, no versículo 6, o que o detém? Tem alguma coisa que detém. Tem alguma ação que o detém. No versículo 7, aquele que o detém. Então o texto fala de alguém e o texto fala de alguma coisa. Vamos segurar isso um minuto, depois a gente explora mais eles para entender quem são esses indivíduos. Mas vamos lá. Então, depois que esses dois são afastados, o que e quem, será de fato revelado o iníquo.
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e prodígios e sinais de mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, olha que curioso, que Deus lhes manda a operação do erro. Satanás está promovendo o engano, mas debaixo da soberania de Deus, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Para vocês entenderem a complexidade do texto e do quão antigo é a discussão, Agostinho, que é um camarada que está ali no final do século IV, está perto, muito mais perto desses eventos do que a gente, quando ele comenta Tessalonicenses, ele diz: como, porém, diz que já sabiam, Paulo diz, olha, sobre isso eu já falei com vocês. Não expressou com clareza o motivo. Por isso nós, que não sabemos o que sabiam, ansiamos compreender, graças a esforços, o pensamento do apóstolo. E não podemos, porque o que acrescentou lhes obscurece ainda mais o sentido. Confesso, com franqueza, não compreendeu o que quer dizer. Ele fala isso, depois ele diz a opinião dele. Ele fala, mas eu concordo com a maioria, que a maioria até então dizia que aquele que detém é o Império Romano. E o que detém é a ordem promovida pelo Império. A queda do Império Romano significaria a chegada do Anticristo. Essa era a opinião majoritária na igreja primitiva, e Agostinho diz, eu não tenho certeza disso, mas eu estou com a galera. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Mas vamos lá. Quem e o que o detém? Paulo fala de algo que detém a chegada e fala de alguém que detém a chegada. Opiniões que existem. Deus. Deus é aquele que detém a ação de Deus no mundo. Aí você tem que ver de que forma Deus vai ser afastado e tudo mais. O Império Romano e o Imperador. Visão muito antiga. A lei e o governo. A lei e o governo está diretamente relacionado com o Império Romano, mas pensa de uma forma mais ampla. A pregação do Evangelho e Paulo, ou seja, a morte dos apóstolos e tudo mais, a igreja e o seu ministério no mundo, então uma visão dispensacionalista aqui, a igreja é o que detém e a sua ação no mundo é aquilo que detém. Uma vez que você tira a igreja, o anticristo aparece, para isso você precisa dizer que a apostasia é arrebatamento. E aí a igreja é arrebatada e aquelas coisas acontecem. O arcanjo Miguel, né, alguns têm colocado isso também, você precisa, parece muito esquisito, mas você precisa fazer um exercício aqui de teologia bíblica e ver a oposição de Miguel e Satanás no Antigo Testamento. Lembre que Paulo está olhando muito para Daniel. Em Daniel você tem um conflito direto de Miguel com o príncipe da Pérsia. Em Apocalipse você tem o conflito de Miguel com o dragão. Então você tem essa oposição. Então, de alguma forma, é Miguel que está retendo ou não? Você tem teólogos que pensam desse jeito. O que que... É só uma dúvida. No texto ele coloca aquele que detém sem nenhum maiúsculo. No hebraico, normalmente existe um maiúsculo para essa diferenciação? Seria no grego, mas no grego não tem essa preocupação. No grego você tem manuscritos que são inteiros escritos em letra maiúscula, por exemplo, ou inteiro em letras minúsculas. Então não acontece muito isso. Isso é mais do português. Então quando o tradutor, vamos ver se na minha versão aqui ele colocou desse jeito. Ele coloca aquele, vamos ver como é que está no meu aqui. Ó, no meu está em minúsculo. Quando ele colocou em minúsculo, ele não tomou posição. Se o cara colocou em letra maiúscula, ele está sugerindo que é Deus. O tradutor sugeriu isso na tradução. Entendeu? Uma forma dele deixar toda... Já dei curso aqui sobre isso, tá, gente? Vocês veem lá como interpretar a Bíblia. Tem lá. Toda a tradução é também uma interpretação. O cara interpreta quando traduz, especialmente textos como NVI, NVT, que são tradução dinâmica. Então, você tem uma interpretação que o cara acaba colocando. E a letra maiúscula é um traço disso, né, de você identificar isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Você fez a pergunta na hora que eu ia... para aumentar a atenção aqui, né? O que eu entendo aqui, pessoal? Satanás e o ministério da iniquidade. Satanás como aquele que detém, o ministério da iniquidade como aquilo que o detém. De todas as posições que a gente tem, essa é a única que você consegue extrair do contexto do texto. Que você não precisa ir para outros textos, que você não precisa explorar nada, que você consegue extrair do contexto do texto. Em que sentido? Em primeiro lugar, quando você olha para
para a ação de Satanás em relação ao anticristo, o ministério satânico, já vimos, ele é caracterizado pela mentira e imitação. A vinda de Cristo na plenitude dos tempos é a ação de Deus. Como que o Messias vem? O Messias vem porque Deus preparou o mundo para o Evangelho. Gálatas 4,4 fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Houve uma ação de Deus desde o início da história. Já falamos aqui com os nossos primeiros pais, com Abraão, com Davi, com profecias, preparando o mundo para a chegada do Messias. Na sua vinda, Deus revelou o mistério do Evangelho. E o mistério do Evangelho implicava em como pecadores são declarados justos diante de Deus, em como judeus e gentios são reconciliados formando um único povo. Como que tudo isso acontece? É o mistério do Evangelho. Debaixo da soberania divina, lembre que o texto de Tessalonicenses diz que Deus manda a operação do erro, Satanás opera no mundo o mistério da iniquidade, preparando o mundo para a chegada do perverso. Os muitos anticristos no mundo fazem parte do projeto de Satanás de preparar economicamente, ideologicamente, diplomaticamente, de todos os meios possíveis, sobretudo mentindo, o mundo para a chegada do anticristo, do perverso. Uma visão deturpada da plenitude dos tempos. No contexto imediato de Tessalonicenses, você falou que era a segunda, e eu tinha colocado primeiro, aqui eu não coloquei nem primeiro nem segundo, deixa para o leitor decidir. Mas é segunda. O contexto imediato diz claramente quem é que está fazendo o anticristo vir para o mundo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Então, em que sentido Satanás o detém? Ele o detém como? Debaixo da soberania de Deus, ele é o indivíduo que Deus autorizou ser o protagonista da chegada desse indivíduo e aquele que coloca a condição, é a hora dele se manifestar. Ele está fazendo isso debaixo da soberania de Deus. O diabo é o diabo de Deus, como Lutero dizia. Mas a ele foi dada a condição, como Deus desse século, príncipe desse mundo, de administrar a chegada do anticristo, tal como Deus administrou a chegada de Cristo. E o que é aquilo que o detém? O ministério da iniquidade. À medida que o ministério da iniquidade alcança a sua conclusão, a apostasia alcançou o estado que aquele que o detém intenta, uma vez que foi concluído esse processo, é a hora do anticristo se manifestar. E aí Paulo está dizendo, olhem para isso. Então se alguém começa a dizer, Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo já voltou, cuidado, porque você vai saber que Cristo voltou antes disso. Primeiro, você vai ver Cristo voltar. Cristo não vai voltar de uma forma secreta, misteriosa. À luz de Mateus 24 e 2 Tessalonicenses, ninguém tem dúvida que Jesus voltou. Primeiro, fala de trombeta, fala de raio, fala de um monte de coisa. Segundo, que as pessoas lamentam. A volta de Cristo não é secreta, ela é barulhenta. E diante de toda essa realidade, a igreja precisa estar atenta. Você vai ver essas coisas acontecendo. E antes dessa manifestação pública, visível, universal de Cristo, esse homem da iniquidade e essa operação do erro vão alcançar uma dimensão muito grande e vocês vão ver esse camarada fazendo um monte de coisas, reinando sobre o santuário de Deus, se levantando contra tudo o que se diz que é Deus, promovendo o engano, o erro. Paulo está dizendo isso para gentios. A igreja veria isso. Já temos alguns minutos. Aí vocês perguntaram a identidade do anticristo. Seria Satanás. Isso. Ser afastado justamente nessa condição, de não mais, de concluir o processo. Sair da frente para ele tocar o barco. O que Satanás faz em Apocalipse é justamente trazer toda a atenção sobre o anticristo. Quem aparece, quem engana, quem faz é o anticristo. Então é a hora de vai lá, filhão. Entende? Chegou o momento em que foi concluído aquele processo e agora esse indivíduo é representado por aquele indivíduo.
E aquele indivíduo assume efetivamente a administração dos intentos satânicos no mundo. Então, ser afastado aqui não significa ser proibido de exercer aquilo, mas concluir o processo que foi colocado diante dele para tal. Lembre que o que ele está fazendo debaixo da soberania de Deus. Ele tem um deadline, tem um chefe, tem patrão. Entende? Ele tem ali o cronograma, não é o diabo que define. Ele pode até achar que sim, mas efetivamente ele tem chefe, tem patrão. Então, Jesus diz, aquele dia e aquela hora o Pai sabe. O ministério terreno de Cristo, ele chega a dizer, nem o Filho, mas o Pai sabe. O diabo talvez não saiba, ele está administrando o mundo. Ele vai em algum momento achar que teve a sacada genial de que é a hora do anticristo chegar. Ele está debaixo da soberania de Deus. Então é nesse sentido que ele é afastado. Isso, ele continua como mentor, ele dá poder para o anticristo. A gente vai explorar ainda nessa aula, não hoje, mas o que o anticristo faz, mas é tudo imitação, gente. Da mesma forma que Cristo age pelo poder de Deus, que ele faz milagre, o anticristo também. Então, ele quer desempenhar um personagem. Na grande tribulação, o diabo desempenha um personagem. Ele tira a máscara, especialmente na segunda metade, do enganador, do anjo de luz, e assume a figura que ele quer desde da sua revolta contra Deus, de ser semelhante a Deus, de fazer o que Deus faz, de receber o que Deus recebe. Então, a grande tribulação é um momento que Deus deixa muito claro, preste atenção nisso, Deus deixa muito claro, sobretudo para os rebeldes, um mundo que tem Satanás como rei não funciona. Aquilo que o diabo quer não funciona. Seguir ao diabo não funciona. A proposta que ele tem não funciona. E aí depois você tem o milênio. Mas no milênio você ainda tem gente que nasce, que ainda quer se revoltar contra Deus. O que Deus faz? Solta o diabo de novo. E o povo segue ele de novo. E mais uma vez, isso é para deixar com clareza de que a parte de Cristo, a pessoa pode viver 1000 anos debaixo de um governo piedoso e intencionado por Deus. Sem ação da graça de Deus, sem se voltar para o Senhor, entregue a si mesmo, o ser humano segue a rebelião satânica. Então, em Apocalipse, você tem, naquele período de tempo, uma dramatização muito forte de toda essa metanarrativa. De tudo, não é por acaso que essas coisas estão acontecendo, não é por acaso que Deus colocou uma grande tribulação, que Deus permitiu um anticristo, que Deus colocou um milênio, que Deus solta depois do milênio. Não, tudo isso é didático. Por toda a eternidade nós falaremos sobre isso. Nós vamos aprender com isso. Por toda a eternidade isso vai ser memorial de quem Deus é, dessa rebelião que teve no passado, do porquê ninguém pode pensar em fazer isso, por que isso não dá certo. Entende? Então, tudo está debaixo da inteligência divina. Não é por acaso, não é assim porque tem que ser assim, porque Deus achou legal a história. Não. Isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus, das intenções que Deus tem. Agora, a identidade dessa pessoa. O nome dele, pessoal, é brincadeira, não sei. Mas. A identidade do anticristo. Curiosamente, embora a Bíblia não seja tão clara sobre isso, algumas tentativas foram feitas. A Confissão de Fé de Westminster diz que não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Então, todo reformado entende assim? Todo presbiteriano entende assim? Não, mas se for coerente com a confissão de fé diz que o Papa é o anticristo, e sobretudo o papado. Isso vai ser entendido de uma forma espiritualizada. Então, o papado é o anticristo, o santuário é a igreja, e o Papa reina sobre a igreja, logo ele é o anticristo, aquele que perverteu. A Confissão de Fé Batista de Londres reverbera a mesma ideia. Ela copia muitos textos da Confissão de Fé de Westminster. E nesse sentido, ela diz que o Papa é o anticristo. Então, durante muitos anos, essa foi a interpretação oficial da igreja. Não tinha muito questionamento sobre isso, até mesmo porque você tem uma visão aqui mais amilenista, mais espiritualizada e mais preterista dentro daquilo que a gente já estudou. Não. Bem, na verdade, a nossa igreja ela só se encontra relacionada com a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, que é a convenção que a gente faz parte, e a nossa declaração de fé, que é bem curtinha,
que é aquela que quando vocês se tornaram membro da igreja, vocês declararam concordar. Mas se você não concorda com aquela declaração de fé, você é um anticristo. Porque o que está ali é tipo, Jesus é o Salvador, então são coisas bem fundamentais, né? É por aí. Na confissão de fé de Westminster tem muito detalhe, dá para você discordar de um monte de coisa ali. Não tem nada, tem muita coisa ali, por exemplo, isso aqui, cara, se não concordar com isso, você não está esbarrando em nenhuma heresia. Mais alguém levantou a mão aqui, tive a impressão? Tá. Mas a gente consegue observar algumas características. Então vamos lá, em Daniel 7:8 é dito: ele me deu a seguinte explicação: quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então Daniel fala de uma dimensão de governo, de que nessa configuração de reinos, e a maior parte desses reinos estão situados na história e até próximos a Daniel, há um outro rei que falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Olha que interessante, tá? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Essa linguagem de tempo, tempos e meio tempo é uma forma de tipificar outros elementos que vão estar presentes nas 70 semanas de Daniel e na grande tribulação. Mas nesse momento o que eu quero chamar a sua atenção aqui é dentro daquilo que eu tenho falado, e como eu brinquei na primeira aula, né, que neutro só sabonete de neném, embora a gente respeite pontos de vista diferentes, Daniel está falando isso para os seus santos. Os santos de Deus são entregues nas mãos do anticristo. Os santos de Deus são perseguidos pelo anticristo. O povo de Deus está presente diante dos eventos que Daniel está narrando aqui. Mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Daniel 8 reverbera outros elementos agora a partir da figura de chifres. E chifres no Antigo Testamento são símbolo de governo, de poder. Hoje em dia significa outra coisa, você falar que é chifrudo. Lá naquela época, você fala, o cara é chifrudo. Eu falei, esse cara é forte, né? Ele é um guerreiro, governante. Então, versículo 8, o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 chifres da terra. Então aqui você tem a queda de um reino, o surgimento de 4 reinos, que está relacionado ao capítulo 7. E aí no 9, de um deles, isso é uma definição, né? Você tem as 4 nações, né, a Síria, a Babilônia e tudo mais. De um deles, isso pode ser literal ou não, o pequeno chifre sai. Que começou pequeno, mas cresceu em poder em direção do sul, do leste e da terra magnífica. Uma relação a Israel. Então, ele cresce e desenvolve a sua influência, o seu poder no mundo inteiro. Cresceu até alcançar o exército dos céus. Exército dos céus, na Escritura, ele sempre é uma designação para anjos. Então, isso aqui pode ser uma referência mais ampla, no sentido de que o seu poder atinge uma esfera espiritual, como alguns colocam, isso aqui está dentro de um texto de gênero apocalíptico, exército dos céus pode ser uma representação para o povo de Deus. Então a sua influência não é só geopolítica, mas a sua influência é religiosa. E atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Se for o povo de Deus, isso seria um símbolo da perseguição contra os santos de Deus. Se for numa esfera espiritual, isso poderia ser algum tipo de vitória contra hostes celestiais durante a plenitude do seu governo. Quando se fala do homem da desolação, que profana o templo e tudo mais, os judeus sempre viram o Antíoco Epifânio nessa figura, porque ele cumpre tudo que está dizendo ali, tudo que está ali, Antíoco Epifânio cumpre. Só que chega no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento olham para esse evento e dizem, esse homem não veio, esse homem vai vir. E eles são judeus também. Então, eles não tiraram isso do nada. Primeiro, eles estão inspirados por Deus, mas segundo, eles estão representando uma linha de pensamento que já via que aquele indivíduo ainda não havia
aquela manifestação de Daniel ainda não havia tido a sua plenitude. Só lembrando, nós temos 3 minutinhos, tá, gente? O relógio está desincronizado. Só para terminar essa parte aqui sobre identidade, só para vocês tomarem contato com isso. Tem um autor best-seller, que é o Joel Richardson. Não necessariamente concordo com ele, você também não precisa concordar, mas ele tem um ponto. Em tempos recentes, ele tem sido convincente na argumentação por um anticristo islâmico. Ele tem 3 livros escritos sobre isso, o principal é esse primeiro, o Anticristo Islâmico, best-seller pelo New York Times, a besta que vem do Oriente Médio, e o terceiro chegou no Brasil há pouco tempo, quando um judeu governar o mundo, vou falando especificamente aí sobre o milênio. Por que o Anticristo Islâmico? Você tem muitos paralelos entre o Mahdi islâmico, que é o Messias islâmico, que os muçulmanos, sejam xiitas ou sunitas, aguardam, e o anticristo bíblico. Tem muita coisa que o Mahdi vai fazer e que a Bíblia diz que o anticristo vai fazer. Isso é muito interessante. Eu tive a curiosidade de pegar os textos e comparar. Você olha, por exemplo, o Mahdi vai reinar durante 7 anos. E durante 7 anos ele impõe um período de domínio do Islã sobre a terra. Então, tem coisas bem interessantes. O islamismo ele é apresentado como um império revivido, então as expectativas de governo e tudo mais. As profecias islâmicas são utilizadas para interpretar essas figuras do anticristo. O papel de Jesus no Islã é ressignificado, então Jesus volta, mas a volta de Jesus é para ajudar o Mahdi a derrotar o Daj, que é o anticristo islâmico. Eles têm um anticristo. Então Jesus volta para derrotar o anticristo, junto com ele. Então, alguns vão colocar, e o Joel Richardson vai colocar, que quem o Islã chama de anticristo é Cristo, ou o ministério de Cristo. Né? O papel de Jesus no Islã, então, a geopolítica e o crescimento do Islã. Então, assim, o que eu diria para vocês? É um livro que, se você pegar para ler, vai te provocar. Você vai achar interessante. Os pontos são interessantes, mas o principal ponto fraco é que, embora seja interessante, a perspectiva lida mais com a profecia islâmica do que com a exegese bíblica. Porque a Bíblia não vai falar sobre isso efetivamente. Mas é um ponto de contato, de observação. De fato, o Islã representa um desafio e tem semelhanças muito importantes aqui. Muito bem, gente. Vou orar aqui, vou encerrar. Seguimos com essa aula, ainda tem bastante coisa para a gente explorar. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelo que podemos estudar até aqui. Pedimos que desde já a profecia enche o nosso coração, nos direcionando ao amor ao Senhor, à perseverança, a uma vida digna diante do Senhor, de modo que não sejamos caracterizados pelo engano do anticristo, associados a Satanás, mas sim que os nossos ouvidos e mentes estejam cativos no Senhor e no seu reino. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.